o dia em que eu fui cancelado na internet. Eu vou falar para vocês essa história aqui hoje no Guerra News. Nessa série aqui que eu falo, que eu trago sobre algum tema específico, e o tema hoje é esse assunto super polêmico, que aconteceu no início de 2020, logo no início da pandemia. O dia que diversos haters do Brasil inteiro me bombardearam e diversos veículos de imprensa também colocaram inclusive várias notícias falsas sobre mim em seus canais, tanto online quanto impresso. Inclusive um deles eu vou falar especificamente que eu acabou de ser condenado por fake news na Justiça aqui do Distrito Federal. Nesse dia, nesse início aí de pandemia, final de março, começo de abril, eu gravei um vídeo. Eu fui uma das primeiras lideranças, uma das primeiras pessoas a expor o real problema que estava por vir em cima da pandemia do Covid. Naquele início, as pessoas não sabiam a dimensão do que era essa doença, estava no início de processo de lockdown e as pessoas não estavam mentalizando o tamanho do problema e a gravidade em função de um período longo que eu já estava prevendo ali no início. No meu vídeo eu falei, primeiro, que as questões de saúde pública, as decisões inclusive de lockdown, já estavam sendo tomadas e que precisavam ser tomadas. A partir daí foi da onde originou diversos problemas, porque veio aquela questão lockdown é certo, lockdown errado. No meu vídeo eu nem falei sobre isso, eu falei, questão de saúde pública não é comigo, isso já está sendo tomado, as medidas cabíveis a isso. O que precisa ser feito são medidas compensatórias por conta da gravidade dos efeitos econômicos. Isso ninguém falava, por isso que o meu vídeo disparou em praticamente todos os WhatsApps aí, principalmente dos empresários no Brasil inteiro, inclusive foi muito elogiado, mas uma turma de uma outra corrente, né, de pensamento, mais à esquerda, criticaram muito como se eu estivesse falando contra o lockdown, mas não era nada disso, eu estava falando a favor de medidas compensatórias que naquele momento já eram necessárias e que depois de uns 2, 3 meses acabaram acontecendo. Então, depois desse preâmbulo, eu falei que ali eu já estava vendo que, primeiro, estava acontecendo, né, uma crise de inadimplência geral na economia do Brasil. Ninguém pagou ninguém. Todos os vencimentos que as pessoas tinham com seu locador, com seu fornecedor, todo mundo parou de pagar. Foi um cano geral na economia. Ninguém mais recebeu. E aí a indústria parou de produzir e a gente teve aquela suspensão das atividades econômicas no Brasil. Isso gerou, obviamente, um risco gigantesco na economia como um todo. Essa foi a primeira causa. Depois, eu falei que as pessoas precisavam entender que aquele lockdown, que aquela paralisação não era por um curto espaço de tempo. Muitas pessoas achavam que ia ser por 15 dias, 20 dias. Estava claro ali, para fazer efeito, a gente teria que ficar trancado 2 meses, 3 meses e esse efeito seria longo. E no vídeo eu falei, você que é empresário, é bom você estar preparado para tomar as decisões difíceis e duras para você segurar esse momento ruim. E você que é empregado, você tem que se preocupar, porque o que está em risco nesse momento é o seu emprego. Muitas vezes as pessoas achavam que ia ficar 15 dias em casa e que isso ia ser bom, um certo descanso. Não. Uma preocupação muito grande era com o emprego das pessoas e acabou que isso de fato aconteceu. O emprego cresceu muito no Brasil, apesar de ter sido minimizado pela decisão correta do governo federal de financiar a folha de pagamento das pessoas aí durante um bom período. Isso foi muito importante para a economia e foi justamente a ação que naquele vídeo eu pedia medidas econômicas compensatórias em função da gravidade dos efeitos daquele lockdown. O lockdown causou tudo isso. Era necessário ou não um lockdown? Eu nem sabia na época e nem entrei nessa questão e nessa seara. Agora, necessário eram algumas medidas para minimizar os efeitos que aconteceram, estava bem no início do processo em função
daquelas medidas restritivas. Por conta do teor desse vídeo, ele está inclusive nas minhas redes sociais, fiquem à vontade para olhar o vídeo, eu tive uma exposição muito grande. No começo, muita gente compartilhando e defendendo, porque era importante, era uma fala importante naquele momento, mas depois eu fui bombardeado por aquelas pessoas que achavam que de alguma forma eu estava desincentivando as medidas restritivas, né? Diversos perfis falsos, isso é importante compartilhar com você, fui muito atacado, você entrava no perfil das pessoas, eram perfis sem seguidor, né? Com bandeira de PSTU, um negócio que claramente era um perfil ali usado apenas para agredir as pessoas, fui muito agredido e isso impactou inclusive nos meus negócios, na ocasião principalmente no Girafas. E aí aconteceu uma série de questões em função desse impacto que também foram questões que foi produzida muita fake news em cima disso. O que aconteceu? O Girafas começou a ser criticado nas redes sociais em cima desses haters virtuais, muitos perfis falsos, mas começaram a atacar inclusive a minha empresa por conta desse vídeo, em cima de uma justificativa que nem era a justificativa que estava sendo exposta no vídeo. Em função disso, eu tive que pedi o desligamento do Conselho da Administração, que na época eu era conselheiro do Girafas formalmente, eu tive que pedir para justamente proteger a minha empresa de ataques em cima, né, dessa situação, o que para mim é ruim, mas com muita gente competente lá no conselho, para a empresa não ia fazer diferença nenhuma e a gente ia seguir a vida como seguiu e o Girafas hoje está super bem. Em cima disso, eu tive várias reportagens jornalísticas muito incorretas e uma especificamente foi a do Correio Brasiliense. O Correio Brasiliense é um veículo de comunicação que já foi grande e relevante, hoje não tem tanta relevância, mas é importante, é um importante veículo aqui do Distrito Federal. E ele publicou uma matéria que foi ao ar, ainda está no ar inclusive, apesar dele ter sido condenado na semana passada a retirar essa matéria do ar, ainda está ao ar dizendo que, primeiro, eu ameacei de demissão os funcionários do Girafas. Olha, não tinha em nenhum momento do vídeo nenhuma menção a nenhum funcionário, muito menos ao Girafas. Em nenhum momento no vídeo eu falei de funcionário, em nenhum momento do vídeo eu falei de Girafas. Eu não usei nenhuma vez essa palavra e para me agredir, esse jornal, com a tendência de pensamento talvez um pouco diferente da minha, inventou uma história que ali naquele vídeo eu estava ameaçando de demissão, de expulsão, fazendo terrorismo, foi a palavra usada. Ele faz terrorismo e ameaça os funcionários do Girafas. Fiquei muito feliz semana passada que o juiz, ele condenou o Correio Brasiliense a R$20 mil em cima de danos morais contra mim, condenou a tirar essa matéria do ar e se retratar. E na sentença do juiz ela fala, em momento algum o Alexandre ameaçou, fez terrorismo e nem fez referência a nenhum funcionário do Girafas. Então essa afirmação nessa matéria é totalmente falsa. Foi condenado a fake news. E outra informação totalmente falsa, também nessa matéria do Correio Brasiliense, foi a que eu fui demitido do Girafas, que eu não fui, né? Eu coloquei uma carta de demissão do conselho, foi iniciativa minha me afastar por conta, né, das consequências em cima desses haters, perfis falsos que atacaram o meu perfil pessoal e também atacaram os Girafas, que no final do dia não teve consequência nenhuma, porque são perfis falsos que vêm uma enxurrada de crítica e depois somem, nem aparecem mais na sua página. Enfim, fiquei muito feliz de ter sido contemplado, né, com a justiça. Depois de mais de um ano, mas a justiça foi feita e condenou o Correio Brasiliense, como eu falei, a uma multa
pela fake news e pelo dano causado a mim, e também a retirar a matéria do ar e se retratar em relação à minha pessoa. Então, pessoal, é importante essa exposição minha, primeiro para, de certa forma, eu esclarecer novamente, já fiz algumas outras vezes, os fatos que aconteceram nesse início de pandemia e mostrar como não apenas a sociedade está transmitindo informações sem a menor responsabilidade com o teor, a veracidade desses fatos, informações que são retransmitidas em cima de boatos e mentiras, e quando você é um personagem da história, você vê o tamanho e a relevância disso, é impressionante, né? Eu já passei por isso em outras situações alguns anos antes, então é impressionante quando você é personagem da história e você vê o tamanho da mentira que está sendo transmitida nas redes sociais, só que é mais grave ainda os veículos de imprensa que deliberadamente, conhecendo uma matéria que é falsa, eles inventam uma história, como foi o caso do Correio Brasiliense, e publicam isso sem a menor responsabilidade dentro dos seus veículos. É a vida que a gente vive hoje, a gente está sujeito a isso, ainda mais as pessoas que se expõem publicamente, assim como eu, mas sempre é importante a gente passar essa mensagem para que, quando a gente veja as informações, a gente tome cuidado, né, com o teor e não acredite sem a gente pesquisar a origem daquilo que está sendo dito. É isso, pessoal. O tema de hoje, o Guerra News, em cima desse episódio. Espero que você tenha gostado um pouco dessa história que começou um tanto quanto trágica, mas acabou de forma positiva para mim, com a justiça sendo feita depois, um pouco mais de um ano depois do fato ocorrido. Valeu!